Os shows do Velho Oeste ofereciam aos povos nativos, sob a pressão da assimilação cultural, uma saída criativa, uma chance de viajar e se apresentar. Essa terra selvagem era repleta de caos, onde sobreviver era a única lei. O que era impactante naquela época, hoje nos deixa de boca aberta. Ainda mais fascinantes são as fotografias que capturam perfeitamente a essência desse período. De enforcamentos públicos à tendência bizarra de fotografar os falecidos, a vida na fronteira era tudo, menos comum. Por isso, preparamos esta lista de curiosidades sobre o que era considerado normal no Velho Oeste. Número 25, o Pony Express. Antigamente, cartas levavam meses para serem entregues. Então surgiu o Pony Express, que revolucionou as comunicações, reduzindo o tempo de entrega para apenas 10 dias. Esse serviço inovador funcionou de abril de 1860 a outubro de 1861, conectando St. Joseph, no Missouri, a Sacramento, na Califórnia, durante a febre do ouro. Com o crescimento populacional da Califórnia, especialmente após seu reconhecimento como estado em 1850, a demanda por correspondências rápidas tornou-se essencial. Foi então que a Central Overland California and Pikes Peak Express Company foi fundada por 3 empresários: William H. Russell, Alexander Majors e William B. Waddell. Eles trocaram as lentas diligências por cavaleiros destemidos em montarias ágeis, cruzando terrenos selvagens e perigosos. Entre os cavaleiros famosos estava William Cody, mais tarde conhecido como Buffalo Bill. Segundo a história, Cody começou sua trajetória no Pony Express após se deparar com agentes do serviço enquanto viajava pelo Oeste. Ele não hesitou em se juntar ao grupo e rapidamente se destacou, ajudando a construir estações de correspondência e enfrentando desafios mortais, como quando seu substituto foi assassinado. Cody, sem titubear, continuou a jornada, entregando o correio apesar dos perigos. Número 24. Annie Oakley, a lendária atiradora. Annie Oakley era mais do que uma garota humilde do interior de Ohio. Ela era um ícone da precisão e do talento inigualável com armas de fogo. Criada em uma família de poucos recursos, Annie começou a caçar ainda jovem, usando um rifle maior do que ela para prover alimentos para sua família. Cada tiro certeiro significava uma refeição na mesa, e assim, ela rapidamente ganhou fama local como a garota com a mira perfeita. Seu talento chamou a atenção de Buffalo Bill Cody, o criador do Buffalo Bill's Wild West Show, que viajava pelos Estados Unidos e pela Europa, promovendo apresentações espetaculares do Oeste selvagem. Encantado com sua habilidade e carisma, Buffalo Bill convidou Annie para integrar o show, algo que mudaria sua vida para sempre. Quando Annie subia ao palco, ela deixava as multidões extasiadas com sua capacidade de acertar alvos com uma precisão quase mágica. Ela conseguia atingir moedas lançadas ao ar, apagar velas com balas e até atirar em cartas de baralho dividindo-as ao meio. Tudo isso sem errar. Sua fama foi tão grande que ela acabou viajando para a Europa, onde encantou a realeza, e foi apelidada de a Pequena Atiradora, devido à sua baixa estatura e ao seu enorme talento. Annie não era apenas uma estrela. Ela também defendia causas importantes, como a igualdade de gênero, mostrando que mulheres podiam ser tão habilidosas quanto os homens em qualquer área. Ela é lembrada como uma pioneira, cuja coragem e destreza simbolizam o espírito do Velho Oeste. Número 23. Os chapéus dos cowboys. Uma verdade surpreendente. O que vem à mente quando pensamos em cowboys do Velho Oeste? Certamente a imagem clássica inclui os famosos chapéus Stetson de abas largas, eternizados por filmes de Hollywood. No entanto, a realidade histórica era bem diferente. Na época do Velho Oeste, os cowboys usavam principalmente chapéus derby, também conhecidos como chapéus bowler. Os chapéus Stetson só começaram a ser fabricados em 1865 e não se tornaram populares até o final do século XIX. Antes disso, o derby era a escolha prática e elegante, tanto para cowboys quanto para pistoleiros e homens da lei. Ele era compacto, firme e mais adequado para atividades como cavalgar em terrenos acidentados ou lutar contra os ventos da pradaria. Fotografias de famosos fora da lei, como os membros do bando Wild Bunch, revelam a preferência pelo derby. Figuras icônicas como Robert Leroy Parker, conhecido como Butch Cassidy, Will Carver e até mesmo o lendário pistoleiro Bat Masterson usavam esse chapéu com frequência.
Essa escolha prática e estilosa era a verdadeira marca registrada dos homens do Velho Oeste, muito diferente do imaginário popular que criamos. Número 22. O sonho dourado dos garimpeiros. A corrida pelo ouro no Velho Oeste foi um dos movimentos mais intensos e transformadores da história americana. Milhares de homens e mulheres deixaram suas casas e famílias em busca do sonho de enriquecer rapidamente, atraídos por promessas de terrenos ricos em ouro nas montanhas do Colorado, Califórnia e além. Garimpeiros enfrentavam condições extremas em busca de tesouros escondidos no solo. Armados com picaretas, pás e panelas de garimpo, eles passavam dias inteiros trabalhando, escavando e peneirando à beira de rios, sempre com a esperança de encontrar aquela veia dourada que mudaria suas vidas. Muitos dos garimpeiros não tinham sucesso, mas a promessa de riqueza era suficiente para manter seus espíritos elevados. A camaradagem entre esses trabalhadores era algo único. Eles compartilhavam histórias, dicas e, muitas vezes, suas próprias frustrações. As comunidades temporárias que surgiam em torno das minas eram cheias de vida e de conflitos. As disputas por territórios ricos em minerais geravam rivalidades ferozes, e a luta por riquezas podia facilmente escalar para a violência. Uma famosa fotografia da época mostra um grupo de garimpeiros exaustos, mas cheios de esperança, reunidos em frente a uma cabana simples após um longo dia de trabalho. A determinação estampada em seus rostos representa o espírito do Velho Oeste, perseverante, resiliente e sempre em busca do próximo grande sucesso. Número 21. Bessie, a vaca que virou transporte escolar. A vida no Velho Oeste tinha seus momentos de improviso e criatividade, e a história de Bessie é um exemplo perfeito disso. Em 1907, uma vaca chamada Bessie ganhou notoriedade por levar 7 crianças à escola todos os dias. Enquanto as carroças e cavalos eram os meios de transporte mais comuns, as famílias de áreas rurais precisavam ser criativas. As crianças subiam alegremente nas costas de Bessie, que caminhava pelas trilhas de terra batida, levando-as em segurança até a escola. Imagine o cenário: 7 crianças sorrindo e se equilibrando na vaca, enquanto ela seguia seu caminho tranquilamente. Essa história se destaca como um exemplo encantador da vida simples e engenhosa do Velho Oeste. Mas, como sabemos, nem tudo era alegria naquela época. Histórias sombrias também se entrelaçam com as memórias desse período, como a saga de Liver Eater Johnson, que é um exemplo de como a dor e a vingança podiam moldar o destino de um homem. Número 20. Liver Eater Johnson, o Vingador do Velho Oeste. Liver Eater Johnson é uma das figuras mais sombrias e fascinantes do Velho Oeste. Ele começou sua vida como um homem comum, mas tudo mudou quando sua esposa, uma mulher nativa da tribo Flathead, foi brutalmente assassinada por um guerreiro da tribo Crow. Consumido pela dor e pela raiva, Johnson jurou vingança e iniciou uma das jornadas mais violentas da história do Oeste. Johnson ganhou seu apelido macabro devido ao hábito de retirar e consumir os fígados de seus inimigos, algo que ele fazia como um gesto simbólico e aterrorizante para demonstrar sua ira. Esse ato, embora aterrorizante, também era uma mensagem clara aos seus adversários. Ninguém estava seguro de sua vingança. Diz a lenda que Johnson passou anos caçando membros da tribo Crow, enfrentando perigos mortais e desafiando o terreno implacável do Oeste. Apesar de sua brutalidade, ele se tornou uma figura lendária, temida por todos e reverenciada por alguns, como um símbolo de determinação implacável em um mundo sem leis. Número 19. Um rodeio insano. Os rodeios eram a essência vibrante do Velho Oeste, verdadeiros espetáculos de coragem e habilidade que atraíam multidões de todos os cantos. Não era apenas uma competição, era uma celebração da vida no campo, onde o espírito dos cowboys era exibido em sua forma mais pura. Imagine uma arena improvisada, com famílias inteiras reunidas sob o céu aberto da Califórnia. A atmosfera era elétrica, repleta de risos, o som de botas no chão de terra e o cheiro inconfundível de pipoca no ar. Homens, mulheres e crianças se aglomeravam para ver os competidores enfrentarem touros bravos, cavalos selvagens e, em alguns casos, até desafios mais excêntricos. Um momento particularmente impressionante de um desses eventos envolvia uma jovem cavaleira com cabelos esvoaçantes. Montada em um cavalo magnífico, ela galopava em direção a um conversível brilhante posicionado no meio da arena.
Todos prendiam a respiração enquanto ela e o cavalo realizavam um salto espetacular sobre o carro, aterrissando com precisão impecável. A multidão explodia em aplausos, celebrando a coragem e a destreza dessa figura inesquecível. Os rodeios não eram apenas competições de força e habilidade. Eram eventos comunitários que simbolizavam a resiliência e o espírito destemido do oeste selvagem. Eles mostravam que, mesmo em meio à dureza da vida na fronteira, sempre havia espaço para momentos de emoção e celebração. Número 18. Calamity Jane visitando o túmulo de Wild Bill Hickok. A relação entre Calamity Jane e Wild Bill Hickok é uma das histórias mais tocantes do Velho Oeste, cheia de admiração, luto e mistério. Wild Bill era um pistoleiro lendário, conhecido por sua habilidade com armas e sua personalidade carismática, enquanto Calamity Jane, ou Martha Jane Canary, era uma mulher durona que desafiava os papéis tradicionais de gênero na época. Os dois se conheceram em Deadwood, uma cidade em ebulição no coração da corrida do ouro. Jane rapidamente se apaixonou por Wild Bill, admirando sua confiança e bravura. Quando ele foi assassinado em 1876, Jane ficou devastada. Embora não haja registros claros de que eles tenham sido amantes, o vínculo emocional que Jane sentia por ele era inegável. Anos depois, uma fotografia de 1903 capturou Calamity Jane visitando o túmulo de Wild Bill em Deadwood. Na imagem, Jane parece perdida em pensamentos, sua postura refletindo o luto profundo que ela carregava por ele. Muitos se perguntaram se esse gesto constante de visitar o túmulo era uma demonstração de amor, ou simplesmente uma maneira de manter viva a memória de um amigo querido. Seja qual for a verdade, a história de Calamity Jane e Wild Bill Hickok continua a fascinar gerações, simbolizando o romance, a tragédia e a intensidade emocional do Velho Oeste. Número 17. A trágica vida de Olive Oatman. A história de Olive Oatman é uma das mais dolorosas e surpreendentes do Velho Oeste, marcada por perda, sobrevivência e adaptação em meio à adversidade. Olive tinha apenas 14 anos quando sua família foi atacada pelos Yavapai, uma tribo nativa americana, enquanto viajavam para o oeste em busca de uma vida melhor. Após o ataque brutal, Olive e sua irmã, Mary, foram levadas como cativas. As duas jovens enfrentaram um ano de trabalhos forçados e maus tratos nas mãos dos Yavapai, sendo obrigadas a realizar tarefas exaustivas sob constante ameaça. Eventualmente, elas foram vendidas à tribo Mojave em troca de 2 cavalos. Embora a tribo Mojave fosse mais gentil, as irmãs ainda enfrentaram desafios extremos, especialmente durante uma terrível seca entre 1855 e 1856. Durante esse período de escassez, Mary morreu de fome, deixando Olive sozinha. Olive foi marcada pelas tatuagens faciais tradicionais da tribo Mojave, que simbolizavam sua assimilação cultural, mas também a tornavam uma figura inconfundível. Sua eventual libertação, anos depois, foi acompanhada por uma mistura de alívio e choque. Olive passou o resto de sua vida navegando entre 2 mundos, o da cultura ocidental e o da experiência profundamente enraizada na vivência com os nativos. Sua história é um poderoso testemunho da resistência humana em meio à tragédia, e também um reflexo das complexas interações entre colonos e povos indígenas no Velho Oeste. Número 16. Pearl Hart, a fora da lei disfarçada de homem. Pearl Hart foi uma mulher que ousou desafiar as convenções e se destacou como uma das fora da lei mais audaciosas do Velho Oeste. Nascida no Canadá, Pearl mudou-se para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, mas acabou envolvida em atividades criminosas que chocaram a sociedade da época. O momento mais famoso de sua vida foi um ousado assalto a uma diligência no Arizona em 1899. Vestida como homem, Pearl e seu cúmplice pararam a carruagem, roubaram dinheiro e pertences dos passageiros e ainda ofereceram uma quantia para que eles conseguissem voltar para casa. Esse toque de cavalheirismo atraiu ainda mais atenção para o caso. Pearl foi presa pouco depois, mas sua história fascinou a mídia. Seu gênero, comportamento confiante e desrespeito às normas sociais fizeram dela uma figura única, ofuscando até mesmo os foras da lei masculinos mais famosos da época. Durante o julgamento, Pearl ganhou simpatia popular ao alegar que havia cometido o crime para sustentar a mãe doente, embora essa história nunca tenha sido confirmada. Mesmo depois de sua libertação, Pearl continuou a alimentar sua própria lenda, vivendo como uma mulher que desafiava qualquer expectativa.
Sua história simboliza a luta contra as limitações impostas às mulheres na sociedade da época e destaca o lado mais ousado e inusitado do Velho Oeste. Número 15. A lendária diligência de Deadwood. A diligência de Deadwood era mais do que um simples meio de transporte. Ela era um ícone do Velho Oeste, conectando cidades em expansão e transportando preciosidades como ouro e correspondências. Operando em um território perigoso e cheio de bandidos, cada viagem era uma aventura repleta de suspense. Com seu visual robusto e funcionalidade prática, a diligência era protegida por guardas armados que viajavam ao lado dos motoristas. Esses homens eram destemidos, prontos para enfrentar emboscadas a qualquer momento. Bandidos frequentemente tentavam interceptar as carruagens, levando a intensos confrontos armados que adicionavam ainda mais emoção às viagens. Uma dessas carruagens tornou-se especialmente famosa após uma fotografia de uma de suas viagens. A imagem capturava o espírito da época. Cavalos galopando, passageiros nervosos, mas determinados, e os guardas atentos a qualquer movimento suspeito nos arredores. As viagens de diligência não eram apenas perigosas, elas representavam a coragem e o espírito empreendedor do Oeste. Essas carruagens foram, literalmente, os veículos que ajudaram a moldar o futuro de uma região que ainda estava sendo desbravada. Número 14. Crânios de bisões, um retrato da devastação. Uma fotografia de 1892, tirada em Michigan, mostra um homem em pé ao lado de uma montanha de crânios de bisões. Antes da chegada dos colonos ingleses, cerca de 60 milhões de bisões vagavam pelas planícies americanas, fornecendo sustento e cultura para os povos indígenas. No entanto, os colonos dizimaram as populações de bisões para enfraquecer as tribos nativas, destruindo não apenas os animais, mas também uma parte vital de suas culturas. A foto serve como um lembrete sombrio das consequências dessa destruição. Número 13. James Miller, o Deacon Jim. James Miller, também conhecido como Deacon Jim, foi um dos assassinos mais notórios do Velho Oeste. Atuando como um matador de aluguel, ele cobrou entre $150 e $2.000 por seus serviços, acumulando pelo menos 12 vítimas. Sua reputação como um homem frio e calculista fez dele um dos criminosos mais temidos da época. No entanto, sua carreira terminou quando ele foi linchado por uma multidão furiosa após matar um marechal. Número 12. Escravos em leilões. Uma fotografia de 1864, tirada em Atlanta, Geórgia, captura a crueldade dos leilões de escravos. Enquanto a Guerra Civil Americana ocorria, homens, mulheres e crianças eram vendidos como mercadorias. Essa imagem dolorosa é um lembrete poderoso do sofrimento e da desumanização vividos pelos escravizados, contrastando com a luta pela liberdade que acontecia ao mesmo tempo. Número 11. A luta dos índios Paiute. Os Paiute eram uma tribo indígena que prosperava por gerações nas regiões desérticas e montanhosas do que hoje é Utah, Nevada e partes da Califórnia. Vivendo em harmonia com a natureza, eles eram mestres na coleta, caça e pesca, adaptando-se perfeitamente ao ambiente árido e desafiador da Grande Bacia. Uma fotografia tirada em 1872 captura a essência de seu modo de vida. Homens, mulheres e crianças reunidos em trajes tradicionais, exibindo um orgulho sereno que refletia sua conexão com a terra. No entanto, esse equilíbrio começou a ser destruído na metade do século XIX, quando colonos brancos invadiram suas terras ancestrais, atraídos por oportunidades de mineração e agricultura. Além de tomar suas terras, os colonos trouxeram doenças mortais que devastaram a população Paiute, que não tinha imunidade contra doenças como varíola e sarampo. Os conflitos culturais também se intensificaram, com os colonos frequentemente desrespeitando as práticas e tradições indígenas. Apesar de sua resistência, os Paiute enfrentaram um inimigo poderoso, o governo dos Estados Unidos, que apoiava os colonos e, eventualmente, os forçou a ceder suas terras e se mudar para reservas. Muitos Paiute continuaram lutando para preservar sua cultura, mesmo sob condições adversas, simbolizando a resiliência dos povos indígenas em meio às adversidades brutais do Velho Oeste. Número 10. Saloons em Utah e o espírito do Velho Oeste. Os saloons do Velho Oeste não eram apenas bares, eram o coração da vida social em cidades pequenas e comunidades em crescimento. Esses estabelecimentos reuniam cowboys, mineradores, foras da lei e qualquer um que quisesse escapar das durezas da vida cotidiana.
Uma fotografia peculiar de um saloon em Utah mostra um cowboy entrando no local com seu cavalo, em um momento que encapsula perfeitamente o espírito selvagem e imprevisível da época. Essa cena era um reflexo da falta de formalidades do Velho Oeste, onde tudo podia acontecer em um dia típico de saloon. Os saloons ofereciam mais do que bebidas alcoólicas. Muitos tinham pianos, onde músicos tocavam canções animadas, e áreas reservadas para jogos de cartas, que frequentemente se transformavam em disputas tensas. Esses locais também eram palco de brigas épicas que podiam começar com um desentendimento trivial e terminar em um duelo mortal. Para os habitantes da região, os saloons eram uma mistura de refúgio e campo de batalha, onde amizades eram formadas e inimizades se desenvolviam. Embora fossem símbolos de diversão e camaradagem, eles também representavam o lado caótico e imprevisível do Velho Oeste. Número 9. Execuções públicas, justiça ou espetáculo. No Velho Oeste, execuções públicas eram eventos marcantes que misturavam justiça, violência e entretenimento. Realizadas em praças ou outros locais de grande visibilidade, essas execuções atraíam multidões de espectadores curiosos, ansiosos para testemunhar o destino de criminosos condenados. Vendedores ambulantes aproveitavam a ocasião para vender alimentos e bebidas, transformando o evento em algo quase festivo. No entanto, o ambiente sombrio logo se instalava quando o condenado subia ao cadafalso, e as últimas palavras eram proferidas. Apesar do objetivo de intimidar futuros criminosos, essas execuções frequentemente destacavam a fragilidade do sistema legal da época. Muitos dos julgamentos eram precipitados e repletos de irregularidades, resultando na execução de inocentes. Minorias, em especial afro-americanos e indígenas, eram alvos frequentes de julgamentos enviesados e punições desproporcionais. Isso evidenciava a profunda injustiça e desigualdade racial que permeava o sistema judicial do Oeste selvagem. Embora essas execuções fossem vistas como um método de controle social, elas também mostravam o lado brutal da época, onde a linha entre justiça e barbárie era muitas vezes indistinta. Sua prática caiu em desuso no final do século XX, mas o legado desses eventos continua a assombrar a história do Oeste. Número 8. Billy the Kid era canhoto ou destro? Billy the Kid, um dos fora-da-lei mais famosos do Velho Oeste, sempre foi retratado como um pistoleiro canhoto, principalmente por causa de uma fotografia icônica. Na imagem, ele aparece com o cinto de armas no lado esquerdo, sugerindo que usava a mão esquerda para sacar e atirar. Isso alimentou um mito duradouro sobre suas habilidades com armas. No entanto, análises modernas revelaram uma verdade surpreendente. As fotografias da época eram tiradas usando um processo chamado tintype, que invertia a imagem como em um espelho. Isso significa que o cinto de Billy provavelmente estava no lado direito, indicando que ele era destro, como a maioria das pessoas. Essa descoberta foi um golpe para os fãs do mito do pistoleiro canhoto, mas também mostrou como as lendas do Velho Oeste frequentemente se baseavam em interpretações errôneas e exageros. Independentemente de ser canhoto ou destro, Billy the Kid permanece uma figura lendária, símbolo da rebeldia e do mistério que cercam a história do Oeste. Número 7. Calamity Jane, a destemida. Calamity Jane foi uma mulher extraordinária que desafiou as convenções do Velho Oeste. Ela era uma exímia cavaleira e atiradora, além de trabalhar como guia para o exército dos Estados Unidos. Uma fotografia de 1882 captura sua força e determinação, representando a coragem feminina em um mundo dominado por homens. Calamity Jane abriu caminhos e redefiniu os papéis das mulheres no Oeste selvagem. Número 6. O túmulo duplo de Jesse James. Jesse James, o lendário fora da lei, não encontrou paz nem mesmo após sua morte em 1882. Depois de ser assassinado, ele foi enterrado no quintal de sua casa para evitar vandalismo, mas o plano saiu pela culatra, atraindo curiosos e saqueadores. Décadas depois, um homem chamado Jolt Frank Dalton alegou ser o verdadeiro Jesse James e conseguiu até mesmo reconhecimento legal. Apesar das investigações científicas terem provado que o corpo enterrado em Kearney, Missouri, era realmente de Jesse James, as histórias de sua identidade continuaram a alimentar a mitologia do Velho Oeste. Número 5. A exploração dos trabalhadores ferroviários chineses. Os trabalhadores chineses foram fundamentais na construção das ferrovias que conectaram o Oeste ao resto dos Estados Unidos. Porém, enfrentaram condições desumanas e salários injustos.
Eles ganhavam apenas $1 por dia, menos da metade do que seus colegas brancos recebiam. Além disso, esses trabalhadores viviam em acampamentos precários, enfrentando discriminação e perigos constantes. Muitas vezes, realizavam as tarefas mais arriscadas, como detonar explosivos em túneis ou escalar penhascos para instalar trilhos. Apesar disso, eles raramente recebiam reconhecimento por sua contribuição. Ainda assim, esses trabalhadores desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da infraestrutura que moldou o Velho Oeste. A conclusão da ferrovia transcontinental em 1869 foi um marco histórico que só foi possível graças à coragem e ao esforço dos imigrantes chineses, cuja história é frequentemente esquecida, mas permanece como um testemunho de resiliência e sacrifício. Número 4. A verdadeira Deadwood, em Dakota do Sul. Uma fotografia vibrante captura as ruas movimentadas de Deadwood durante seus dias de glória no Velho Oeste. A cidade era um imã para aventureiros, jogadores e foras da lei, personificando o espírito caótico e cheio de oportunidades da fronteira. Ao contrário das versões glamourosas mostradas em filmes e séries, essa imagem revela a Deadwood real, com sua poeira, confusão e energia pulsante. Barracas improvisadas de madeira e saluns lotados disputavam espaço nas ruas estreitas, enquanto cavalos e carroças circulavam incessantemente. Deadwood era famosa não apenas pela corrida do ouro, mas também por suas figuras icônicas, como Wild Bill Hickok e Calamity Jane, que ajudaram a definir o caráter audacioso da cidade. Apesar de sua aparência desorganizada, Deadwood era uma comunidade vibrante, onde sonhos eram forjados e lutas pelo poder moldavam a história. Número 3. O Dr. S.E.C. e o avanço na medicina. No Velho Oeste, até mesmo um osso quebrado podia significar uma sentença de morte. No entanto, o Dr. S.E.C., um pioneiro em ortopedia, trouxe avanços significativos no tratamento de escoliose e outras condições da coluna vertebral. Uma fotografia marcante o mostra examinando a coluna de um paciente com um aparelho criado por ele mesmo. Um brace metálico projetado para corrigir deformidades. Esse equipamento rudimentar, mas inovador para a época, oferecia uma nova esperança a pacientes que antes enfrentavam uma vida de dores e limitações físicas. O trabalho do Dr. C provou que, mesmo em um ambiente tão árduo e isolado como o Velho Oeste, o progresso médico era possível. Ele se tornou uma inspiração para outros médicos e um símbolo de que a ciência podia prosperar mesmo nas condições mais desafiadoras. Número 2. Mulheres ajoelhando-se diante de seus maridos. No início do século XX, uma tradição incomum ganhou destaque no Velho Oeste. Mulheres ajoelhavam-se diante de seus maridos no Ano Novo, pedindo perdão por erros passados. Uma fotografia de uma cabana rústica mostra uma esposa ajoelhada ao lado do marido, com uma lareira acesa ao fundo. Esse ritual era uma maneira de reafirmar os papéis tradicionais de gênero, refletindo os valores patriarcais da época, mesmo em um ambiente tão selvagem quanto o Oeste. Embora para muitos essa prática fosse um sinal de respeito e reconciliação, também evidenciava as desigualdades nos relacionamentos da época. Hoje, essa tradição serve como um lembrete de como as normas culturais do passado influenciaram as dinâmicas familiares e sociais. Número 1. Nat Love, o cowboy-herói. Nat Love foi uma figura icônica do Velho Oeste. Nascido em escravidão em 1854, ele conquistou fama como um cowboy habilidoso, mestre em laçar gado, montar cavalos selvagens e atirar com precisão. Em 1876, Nat entrou em uma competição de rodeio em Deadwood, atraído pelo prêmio de $200. Ele afirmou ter vencido todas as provas, ganhando o apelido de Deadwood Dick. Embora os jornais locais não mencionem a competição, a lenda de Nat Love se tornou um símbolo da luta e do talento dos afro-americanos na era do Velho Oeste. Nat Love mais tarde escreveu uma autobiografia detalhando suas aventuras, oferecendo um raro vislumbre da vida de um cowboy negro durante esse período. Sua história é um testemunho do espírito resiliente e da determinação de quem lutou para conquistar seu lugar em um mundo repleto de adversidades. Espero que tenham gostado de explorar essas histórias fascinantes e surpreendentes do Velho Oeste. Esse período foi marcado por coragem, tragédias e avanços que moldaram a história de uma era selvagem e indomável. De figuras icônicas como Annie Oakley e Calamity Jane, a momentos sombrios como a exploração de trabalhadores e as execuções públicas,
Cada detalhe nos ajuda a entender melhor o espírito de resiliência e o caos dessa época. Se você ficou tão fascinado quanto nós, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais aventuras históricas. Até a próxima, e que sua jornada seja sempre cheia de descobertas incríveis.